Boa noite, meu nome é Zilan Costa e Silva e este é o Jogo do Poder. O tema dessa noite é violência contra a mulher. Nós falamos muito hoje na sociedade da violência e dos impactos que isso pode causar e qual seria o melhor meio e o melhor momento para a gente solucionar esses problemas da sociedade. Para falar sobre esse assunto, nós temos conosco a advogada e professora da UFBA, Daniela Portugal, e temos também Joaquim Moura, que é psicólogo e diretor da Clínica Fênix. Boa noite, Daniela, seja bem-vindo mais uma vez ao Jogo do Poder. É um prazer sempre tê-la aqui conosco. Prazer é meu, Zilan. Muito obrigada pelo convite. Violência contra a mulher é um tema que hoje em dia está cada vez mais recorrente, as pessoas estão conversando mais sobre esse assunto. Está deixando de ser tabu falar sobre a violência contra as mulheres, o que elas sofrem e o que elas sofrem diariamente. Mas o que é violência contra a mulher? Olha, o sentido de violência ele é amplo, né? Quando a gente fala em violência contra a mulher, pelo menos pela Lei Maria da Penha, vai abarcar desde a violência física, né? A agressão física, que é mais fácil de identificar o ato como violência, mas também a própria violência psicológica, que é tão comum, né? Mas pouco falada, pouco conversada. E você acha que a mulher é efetivamente vítima de violências incontáveis ou é um tema que não deveria ser desenvolvido ou discutido nesse momento da história nossa? Olha, a violência contra a mulher, ela é cultural, né? Em países ocidentais, de uma maneira geral, e aqui no Brasil, isso é muito marcante, né? Se a gente analisa a própria expansão da população brasileira, está relacionada à violência sexual contra mulheres negras, sobretudo. As leis penais, por exemplo, quando falavam do crime de estupro, colocava que estupro era violentar uma mulher branca. Então, as mulheres negras sequer eram referidas na lei como alvo desse tipo de crime. E quando a gente tinha ainda uma sociedade escravocrata precisando de expansão econômica, qual é a forma mais barata, né, de você ampliar o corpo de escravos? Pelo meio da violência sexual. Então, nossa sociedade ela já nasce, né, já dentro desse sentido, né, dentro de uma cultura de violência contra a mulher. Nós já nascemos com isso. Né? Então, somos herdeiros desse histórico. E corrigir isso é muito difícil, porque o direito penal ele não vai ser a via, né, que vai efetivamente solucionar esse problema. É um problema cultural. Então, a gente está percebendo realmente um movimento de contracultura, né, nesse sentido. Primeiro, no reconhecimento de determinados atos como atos de violência, né, na conscientização, de uma maneira geral, e, enfim, o combate. De qualquer forma, eu acho que a gente pode analisar essa temática por partes. Eu gostaria de aproveitar seu conhecimento de direito penal para falar das violências tipificadas, ou seja, das violências que são consideradas efetivamente crimes nas leis especiais e no Código Penal. Quais são essas violências que são crimes contra as mulheres hoje em dia? Olha, o direito penal ele ainda trabalha numa linha tradicional, né? Então a gente vai falar da vida, né? E aí a gente tem o tipo penal de homicídio, né? O tipo penal de aborto, que é de alguma maneira uma institucionalização de uma violência contra a figura da autonomia feminina, né? Então a gente tem também a integridade física a partir dos tipos de lesão corporal, a gente tem os crimes contra a honra, né? A gente tem também os crimes contra a dignidade sexual, liberdade sexual, são os mais frequentes, digamos assim, né? Além de outras possibilidades. Hoje em dia a gente tem um aumento, as estatísticas dizem que houve um aumento do número de estupros, se não me engano, em 11% em relação ao ano passado. É um número significativo de aumento. De onde é que vem essa cultura de falta de liberdade? Por que tanto estupro na sociedade brasileira? Olha, o estupro é interessante porque no Brasil a cada 11 minutos uma mulher é vítima de estupro. Né? Então veja que enquanto a gente estiver conversando aqui, né, pelo menos 3 mulheres, né, brasileiras vão ser vítimas de violência sexual. A cada 5 minutos uma mulher é vítima de agressão física no Brasil. Então os dados eles são muito alarmantes.
Hoje eu percebo que as pessoas têm tido um pouco mais de coragem para assumirem, né, assumirem o fato de terem sofrido algum ato de violência. E, além da coragem, é o ter consciência de se ter sofrido um ato de violência. Muitas mulheres, elas são estupradas, são vítimas de violência sexual, sem ter consciência disso, porque se consideram responsáveis pela própria agressão sofrida. Isso é muito comum, né? A gente tem uma cultura de culpabilização da vítima. E isso a gente precisa explorar um pouco mais. Por que a vítima de violência acha que ela é responsável por essa violência? A sociedade, de algum modo, ensina, né, a mulher a se achar sempre responsável e culpada, né? Isso também é um traço cultural. E os nossos tribunais, eles reforçam isso. Então, se você tem uma mulher, né, que foi vítima de estupro e ela vai a uma audiência criminal, né, a primeira coisa que vai ser perguntado para ela: com que roupa você estava? Ah, mas você estava com essa roupa? Ah, mas você tinha bebido no dia? E se você não queria transar com essa pessoa, por que você foi para a residência dela? Por que você saiu com essa pessoa para outro lugar? Então, você acaba tendo uma inversão de polos no processo penal. E a sociedade, de algum modo, acaba reforçando isso, né? O caso New Hit, por exemplo, que foi um caso, né, bastante famoso. Eu percebi que nas redes sociais o grande ponto de discussão era o fato das mulheres terem ido para o ônibus da banda e não o fato de os homens terem praticado um ato de violência, né? Então, quem vai a julgamento num sentido social, nos crimes, né, relacionados à dignidade sexual, acaba sendo a mulher. Então, para essa mulher se assumir vítima de crime sexual, é também ela se colocar num local muito complicado, socialmente falando. Eu gostaria de explorar um pouco mais essa questão do crime de estupro e quando a gente vai dizer não e quando esse não significa efetivamente não, no próximo bloco. Voltaremos já já aqui no Jogo do Poder, falando sobre violência contra a mulher. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite sobre violência contra a mulher. Estamos falando agora com Daniela Portugal, que é professora da Universidade Federal da Bahia e é também advogada criminalista. Logo, logo conversaremos com Joaquim Moura, que é um psicólogo e é especializado também nessa área de violência. Daniela, no bloco passado a gente falou um pouco dos crimes contra a mulher. Vamos falar um pouco de estupro, porque estupro é uma violência que tem crescido na sociedade. Do ponto de vista jurídico, para que o nosso telespectador entenda, o que é o crime de estupro e quando ele efetivamente acontece? Certo. Começando pelo conceito jurídico, né? No artigo 213 do Código Penal, o estupro ele é definido como constranger alguém, né, mediante violência ou grave ameaça, a praticar conjunção carnal ou ato libidinoso diverso. Se a gente interpreta esse tipo penal, né, socialmente falando, a gente sabe que esse alguém é, via de regra, a mulher. Né? São as vítimas mais frequentes, né, na maioria dos casos, nos crimes de estupro. A vítima ela é a mulher. E essa forma de constrangimento ela pode se dar por diversas formas, né? Constrangimento no sentido psicológico, no sentido físico, né, a violência propriamente dita, e a realização, né, do ato de conjunção carnal, né, a relação sexual no sentido mais popular, mais comum, ou qualquer outro ato libidinoso diverso, tá? Então, outras formas, né, como sexo oral, sexo anal, forçados, também vão caracterizar o crime de estupro. Então, a gente pode dizer que a conjunção carnal é o sexo... Pênis e vagina. E nós temos ato libidinoso diverso. Todas as outras formas. Então, o crime abrange qualquer atividade Exatamente. sexual. E para que o crime venha a se consumar, não há necessidade de ejaculação, nem nada disso, né? O ato em si sendo realizado, a gente já vai ter a consumação do delito. Agora, tem uma outra situação que é muito comum, que é o estupro de vulnerável, que está no 217A do Código Penal. O que é vulnerável? O sentido de vulnerável, a lei, ela elenca, né? Seria o menor de 14 anos. É aí quando a gente vai perceber
eventualmente homens sendo vítima de crime de estupro. Então, o homem, quando é vítima de crime de estupro, normalmente é menor de 14 anos, é uma criança ou está no começo da adolescência, né? Mas ainda assim as mulheres, mesmo, né, nesse sentido, continuam sendo vítima preferencial desse delito. Mas só lhe interrompendo um pouquinho, mesmo esse indivíduo, seja ele homem ou mulher, quando ele é vítima desse crime de estupro vulnerável, mesmo que ele diga sim, eu quero, ainda assim ocorre o crime. Pronto. A diferença entre o estupro do 213 e o estupro do 217A é justamente essa. No vulnerável, pouco importa a existência ou não de consentimento da vítima. Justamente pelo fato de ser a vítima vulnerável, ela é interpretada pelo direito como alguém que não teria autonomia ali para decidir entre a prática ou não do ato, né? Que seriam os menores de 14 anos, né? Além disso, pessoas incapazes completamente de oferecer resistência, né? Uma pessoa em coma, por exemplo, ou embriagada, né? E a gente vai ter, de uma maneira geral, né, pessoas que não tenham condições de resistir, né, à prática do ato. Então, tanto menor de 14 anos quanto pessoas, né, com algum tipo de deficiência ou doença mental, né, que torne aquela pessoa incapacitada de compreender a realização daquele ato, e ainda aquelas pessoas que não tenham nenhuma possibilidade de oferecer resistência. E a pena é alta desse crime? A pena é alta, é um crime de ação penal pública incondicionada, né? Então, o Estado, uma vez tomando conhecimento do fato, ele tem a obrigação de dar início à investigação e, eventualmente, né, ao processo penal propriamente dito. E dentro do 217A, eu percebo que uma das situações mais comuns de estupro no Brasil é o estupro relacionado à embriaguez, né? Então, se você analisa, por exemplo, o Carnaval da Bahia, o saldo que fica depois, né, dessas festas, a quantidade de mulheres que sofrem violência sexual dentro desse período por estarem embriagadas e os seus parceiros acabam aproveitando essa situação de vulnerabilidade para forçar uma conjunção sexual que não havia sido consentida, né? A quantidade de casos é enorme, enorme. E muitas dessas mulheres, quando acordam e percebem que o ato sexual aconteceu, elas não têm a consciência de que elas acabaram de ter sofrido um crime de estupro. Elas não têm a consciência de que sofreram um crime de estupro. Essa consciência está sendo começada, né, tem sido construída mais por agora, porque o assunto está sendo falado. É um assunto hoje discutido. Agora, esse consentimento, por exemplo, um telespectador nosso sai com uma menina, ela está querendo, aceitou o convite para sair, jantam, vão ao cinema, qualquer que seja que eles façam, e depois eles começam a ter uma intimidade um pouco maior, aí, num determinado momento, ela diz, não, agora não quero mais. E aí ele continua. Isso é estupro? Sim, sim. Isso vai caracterizar crime de estupro. E é fácil a gente perceber, né, quando a gente pensa a situação inversa, né? Vamos imaginar que o homem, em um dado momento, fale para a mulher, não quero mais. A mulher ela é educada a respeitar, né? Vamos supor, por exemplo, que esse homem, num dado momento, apague, durma, né? Comece a dormir. Bebeu demais e, em um dado momento, começou a dormir. Essa mulher vai olhar para esse homem dormindo e ela não vai fazer nada. Ela vai ligar uma televisão, ela vai ligar para uma amiga, ela vai abrir um WhatsApp para poder conversar, mas ela não vai forçar nenhum tipo de ato, né? Então, isso precisa ser ensinado, né? Então, as pessoas precisam ser educadas a respeitar o não, né? E o não, ele é não. E a lógica do forçar é algo que precisa ser reconstruído culturalmente, para que a gente assuma novos hábitos de aproximação. Ou seja, o homem, ele normalmente se confunde o não com o talvez. Exato. Não é não. Não é não. Exatamente. Não é não. Agora, e do ponto de vista de outras atividades criminosas em relação à mulher? Já não é mais tão comum esses outros crimes, né? Fora o da violência física, obviamente. Olha, as nossas taxas de homicídio, muito embora elas tenham sido reduzidas a partir da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340,
ainda são taxas altas, né, se a gente compara o Brasil com outros países do mundo. Então, existe a necessidade, né, de uma política de acolhimento a essas mulheres, né, as medidas protetivas de urgência, né, elas, nesse sentido, têm promovido um grande avanço, né? Eu acredito, inclusive, que o grande ponto de contribuição da Lei Maria da Penha na solução, né, no combate à violência contra a mulher especificamente, foi muito mais pelas medidas que não são penais, que são introduzidas nessa lei, que é o caso das medidas protetivas de urgência, né, do que propriamente medidas criminais de aumento de pena, etc. E o feminicídio? O feminicídio é uma alteração recente no Código Penal, não vai mudar nossas estatísticas, né? Ninguém vai deixar de violentar a mulher porque a conduta passou a ser uma figura qualificada de homicídio. Então, nós não vamos ter uma diminuição dos casos de feminicídio em virtude da tipificação expressa com uma pena mais elevada para essa figura. Ou seja, isso não vai alterar nossas estatísticas. Esse crime quer dizer que matar alguém, ou seja, que é o crime de homicídio normal, tem uma pena, e matar uma mulher hoje é mais grave. Não o matar uma mulher. Né? O matar uma mulher em si não caracteriza crime de feminicídio. Para que a gente esteja diante do crime de feminicídio, a gente está diante do fato de se matar uma mulher em virtude da sua condição de sexo feminino. Matar uma mulher pelo fato dela ser mulher. Então, a gente está falando de violência doméstica, né? O matar a mulher numa ambiência de violência doméstica. E a lei é ampla nesse sentido, se a gente casa com a Lei Maria da Penha, qualquer relação íntima de afeto, não precisa ser marido e mulher num sentido, né, tradicional. E ainda qualquer ato discriminatório contra a mulher, de menosprezo contra a mulher. Então, a figura da misoginia, ela de alguma maneira passa a ser contemplada como uma qualificadora específica, né? Esse ódio contra a mulher passa a ser contemplado como uma qualificadora específica na lei penal. Mas, como eu falei, a previsão de uma pena mais grave para essa conduta não vai reduzir a nossa estatística. Ninguém faz conta antes de agredir. Eu cumpriria 20 anos, agora eu posso cumprir mais que isso, então não vou agredir. Essa conta ela não é feita. Educação é a única solução. A educação ela é a principal solução e o Estado ele pode, de alguma maneira, né, intervir nisso significativamente. Hoje já se pensam em outras formas de se combater violência doméstica que não pela via do direito penal propriamente dito. Muito embora talvez eu até... Esse seria um tema até para uma conversa mais longa, porque muitos movimentos de proteção à mulher acabam... brigando por penas mais graves, penas cada vez mais severas, né, pelo encarceramento nesses casos, mas a gente está diante de um problema cultural, então é mais inteligente, se a nossa intenção é resolver esse problema, pensar em soluções diferentes, que toquem também essa questão cultural. E a justiça restaurativa, ela tem se apresentado como um caminho muito interessante. Eu gostaria de explorar essa questão da justiça restaurativa no próximo bloco. Fechado. Voltaremos aqui no Jogo do Poder, falando sobre violência contra a mulher. Voltamos já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando sobre violência contra a mulher. Estamos agora conversando com Daniela Portugal, que é professora da UFBA e advogada criminalista. Logo mais falaremos com Joaquim Moura, que é psicólogo especialista nesta área. Daniela, nós ficamos de falar sobre a justiça restaurativa. Mas antes, vamos ouvir a opinião de uma telespectadora nossa. Vamos ver juntos. Assim, violência, tem vários tipos de violência, né? Pode ser verbal, corporal, né? Tem vários tipos de violência, só com palavras também, né? Aí ofende a pessoa e tal. E tem muitas mulheres também que é ofendida, é machucada, mas não tem coragem de chegar e falar, entendeu? Às vezes fica com medo do homem ameaçar, dizer se for falar, pode matar e tal. Aí aquele medo, né? Eu acho que a mulher tem de esquecer o medo e enfrentar, entendeu? E ter coragem de dizer o que está acontecendo, porque se nunca falar, ficar escondendo, vai ficar sempre continuando, entendeu? Nunca vai acabar essa violência. Daniela, depois de ouvir a opinião de nossa telespectadora, o que é que a gente pode falar sobre o que ela falou? Realmente, as mulheres elas têm tido mais coragem, né, de
de relatar um ato de violência sofrido. E isso está relacionado a um outro fator, tá? Que é justamente o fato de as mulheres, no atual contexto, realmente elas estão encontrando um espaço econômico maior, né? A quantidade de mulheres que está trabalhando, que está conseguindo, por mais que, né, o fato da gente viver em uma sociedade patriarcalista, machista, ainda dê menos oportunidade, né, econômica, profissional para essa mulher, essas mulheres, elas, mesmo diante desses obstáculos, elas têm ido, né, para o mercado de trabalho. Deixa eu aproveitar, porque você fala muito que as mulheres têm outro tipo de violência, que é a violência da diferença de remuneração. Você é mulher, você é uma advogada, criminalista, considerada uma advogada brilhante. Você sente que a sua remuneração é diferenciada para menos em relação a outros colegas criminalistas? Sim, sim, sinto isso. Até porque muitos casos que aparecem para que eu trabalhe são casos relacionados a temáticas de gênero. Boa parte da minha advocacia está relacionada a temáticas de gênero. Mulheres que são vítimas de tentativas de homicídio, de agressões no ambiente, né, doméstico. Então, boa parte da minha advocacia, né, não por acaso, acabou gravitando em questões relacionadas a demandas de gênero. Porque ainda existe a expectativa, né, de uma pessoa, por exemplo, que venha a ser processada num caso de lavagem de capitais, que o advogado que estará acompanhando ele é um advogado homem branco. Então, existe essa expectativa, a gente constrói essas imagens dentro do nosso imaginário, né? Já aconteceu, por exemplo, de um cliente chegar no meu escritório e falar assim, a Portugal do escritório é você? Eu falei assim, exatamente, a Portugal do escritório sou eu. E então, aí, existe. Mas ele continua. Sim, sim. Mas veja que o fato dele ter perguntado demonstra que existe uma insegurança com relação a figura da mulher, né? Isso é construído culturalmente, da mulher como frágil, da mulher como alguém que não tenha, né, a capacidade de administrar um problema. E você já foi vítima de algum tipo de violência psicológica, algum tipo de violência que lhe marcou? Eu acho que todas as mulheres, de alguma maneira, elas, durante a vida, elas sofrem algum tipo, né, de violência. Por exemplo, uma coisa que me marcou era o fato de que eu, na adolescência, quando eu ia para festas, os homens eles tentavam agarrar a gente à força. Era uma brincadeira, né? Na época isso era referido como brincadeira, se fazer uma rodinha com vários homens para colocar uma mulher no meio e tentar dar um beijo à força, né? Isso, por exemplo... Isso é estupro. Isso poderia ser entendido, a depender da situação, né, como ato até de estupro, a depender, né, do caso, ou de constrangimento, né, um constrangimento ilegal, né? E isso daí era algo que fazia eu pensar quais ambientes eu iria ou não. Tinha alguns ambientes que eu ficava com um pouco de medo de ir. Isso é interessante. Agora, do ponto de vista social hoje, você é um advogado, então você hoje tem ferramentas de defesa, digamos assim, muito mais desenvolvidas do que uma mulher não advogada. O que você diria a essas mulheres? O que elas deveriam e como elas deveriam agir para se proteger de uma eventual violência? Se informem, né? Eu diria para as mulheres que se informem. Acho que a educação ela é emancipadora, né, em diversos aspectos. A gente teve muito recentemente na reitoria da UFBA uma palestra de Angela Davis, né, uma grande filósofa. Só para interromper, a Angela Davis é uma filósofa americana que foi muito ativa no movimento civil da década de 60, de liberação do movimento de direitos civis americanos. É uma pessoa importante na história dos Estados Unidos. Exatamente, importantíssima. E acredito que no momento que você começa a tomar conhecimento da luta de outras mulheres em prol de uma mesma causa, né, que é a busca pela igualdade de gênero, pelo respeito aos direitos da mulher, né, pela inclusão da mulher na pauta de construção política do nosso país. A partir do momento que a gente percebe que essa luta não é uma luta isolada, a gente começa a pensar em sororidade, em pensar em união, né, das mulheres. Sororidade no sentido de irmandade, né? Sim, no sentido de irmandade entre as mulheres, no sentido de união entre as mulheres, né? Isso precisa ser mais praticado no nosso dia a dia.
E é uma forma de defesa, e é uma forma também de se buscar informação a partir da vida de outras, né? As histórias, elas são comuns, existe um denominador comum. Agora, essa filósofa é americana, ela traz o aspecto de conhecimento da história americana. Nós estamos no Brasil e o histórico é diferente ou é similar? Ou seja, a violência ela é transfronteiriça e transversal, que são duas palavras muito modernas hoje em dia? Sim, eu acho que existe um denominador comum. É claro que a realidade, né, da mulher americana, da mulher negra americana, é diferente da realidade da mulher negra brasileira, né? Aqui a gente vai estar diante de uma condição de vulnerabilidade ainda maior, né? Porque ela vai estar relacionada também a um fator econômico, né, muito mais grave, mas existe mesmo assim aspectos de coincidência entre essas histórias, né? Então a gente também vai encontrar, né, a questão da luta pela ocupação do espaço, né, do mercado de trabalho nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. A gente também vai encontrar violência doméstica sofrida tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Então, existem questões que são comuns, que estão relacionadas a uma cultura patriarcalista, né, que, por sua vez, está relacionada a uma cultura capitalista, no sentido de você, né, deixar a mulher fora da gestão econômica nos ambientes familiares. E isso daí é algo que está relacionado a não só ao Brasil, os Estados Unidos e outros países também. Mas a mulher branca da sociedade brasileira, você falou que a mulher negra é muito mais vítima de violência, estatisticamente, mas a mulher branca também. Sim, a mulher branca também. Não tanto quanto a mulher negra, isso nós precisamos reconhecer, né? Eu brinco com as minhas alunas e meus alunos que a gente precisa sempre estar consciente do que nos oprime, né? De quem nos oprime e de quem nós oprimimos. Nós sempre vamos estar, né, oprimindo de alguma maneira alguém, institucionalmente, culturalmente falando, e sendo oprimido por alguém. Então, as mulheres brancas, elas sofrem violência de gênero, sofrem, né? Mas elas também oprimem se a gente, né, analisa essas relações em cadeia que são formadas na nossa sociedade. E dentro dessas relações em cadeia, as mulheres negras, elas sofrem muito mais. Existem muitos outros aspectos de vulnerabilidade que vão sendo somados, né, nesse caminho. Daniela, como sempre, a sua entrevista é cheia de informações, a gente aprende muito. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco. Eu também gostaria de agradecer muitíssimo, adorei participar. Esse é um tema realmente muito especial para mim, porque eu falo não só como advogada, mas como mulher mesmo, né? Para que outras pessoas identifiquem que existe aqui vidas que se cruzam, né, dentro de um mesmo tema. Muito obrigado pela sua presença. Voltaremos logo depois dessas mensagens comerciais com Joaquim Moura, falando também sobre violência contra a mulher. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite sobre violência contra a mulher. Conversamos com a doutora Daniela Portugal, professora da Universidade Federal da Bahia e advogada criminalista. E agora vamos falar com Joaquim Moura, que é psicólogo e especialista na área. Boa noite, Joaquim. Seja bem-vindo ao Jogo do Poder. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Joaquim, uma pessoa, ela nasce, ela é integrada na sociedade, mas nos primeiros anos de vida, ele tem sempre sobre seus cuidados, na maioria das vezes, ou pelo menos é estatisticamente relevante isso, uma mulher que é a mãe. Sim. Como é que esse sujeito que nasce sob a proteção e o cuidado de uma mulher é capaz de ser violento contra uma mulher? Bom, isso é uma coisa bem complexa, né? A gente tem que entender que a educação que a mãe passa pelo filho é passada de uma educação de uma sociedade machista, né? A educação que ela aprende é a educação que ela passa para o filho. Então, a gente não tem como dizer que a educação que ela vai transmitir para o filho dela vai ser unicamente algo, ame todas as mulheres, cuide de todas as mulheres, não. A educação da mãe também tem a educação do pai, tem a educação que ele aprende nas escolas, com os amigos, com a cultura, com a sociedade, nas novelas que ele vê. Isso tudo vai transformando o indivíduo em um indivíduo machista, né? E a sociedade machista que estimula essa violência contra a mulher. E você diria que Salvador, especificamente Salvador, Bahia,
é uma sociedade violenta contra as mulheres? Com certeza, assim, a gente tem que pensar que a violência, ela não ocorre apenas na agressividade, né, física contra a mulher. A violência, ela ocorre em vários âmbitos, né? Ela ocorre simbolicamente, na forma como a gente pensa o feminino, né? Vou dar um exemplo. A gente tem a religião. Deus é representado com uma forma masculina. A gente tem na linguística, como a gente estava até discutindo mais cedo. Se tiver 1000 homens no lugar, 1000 mulheres de um lugar e apenas um homem é chamado de todos vocês. Isso é uma violência, isso vai estruturando a mulher, colocando ela a nível de exclusão e ela vai introjetando isso dentro dela. O homem também vai introjetando que ele é o dominador, que ele está acima da mulher e com isso a violência simbólica ela vai ocorrendo, sendo estimulada e passada de geração para geração. Mas, e como é que a gente interrompe esse ciclo essa situação? A gente reconstrói a nossa sociedade com base em outros valores, de que forma? Bom, educação é o primeiro passo, né? Mas a educação ela tem que ocorrer em todos os níveis. Não adianta só a gente querer educar os nossos filhos, porque ele vai chegar lá fora e vai ter a cultura toda reforçando aquilo que é negativo. Eu tenho vários exemplos de pessoas que são bem educadas no sentido de fazem faculdade, de que têm acesso à leitura, à cultura, a tudo mais, e mesmo assim cometem violência simbólica, violência verbal, violência psicológica contra a mulher, e não conseguem se perceber dessa forma. Por quê? Porque eles não são educados sobre isso que a gente está discutindo aqui agora. São poucos os programas que a gente vê de promoção de saúde, são poucos os programas que falam sobre essa mulher, né? Sobre essa mulher que é invisível, que foi estuprada, que foi violentada, que está em casa se sentindo, né, constrangida por uma situação que teve no colégio. E são poucas os pais, inclusive, enfim, as pessoas que dão um acesso a essa pessoa à saúde, né? A trabalhar em terapia, enfim, a dar uma ajuda mais específica para essa mulher. Agora, do ponto de vista, vou falar agora, entrando no seu assunto específico, que é psicologia. Você é experiente nessa área, você conhece essa área. Quais são as consequências dessa violência para a mulher? Eu já vi de tudo, né? Na clínica que eu atendo, a gente percebe que as mulheres, elas, não apenas a violência sexual, que faz com que as mulheres tenham dificuldades nas relações sexuais futuras, mas a violência psicológica que faz com que a mulher tenha autoestima baixa, que se sente culpabilizada por uma questão social que a gente está discutindo aqui, né? Ela faz com que as mulheres elas se excluam, se isolem, depressão, algumas recorrem ao álcool, outras drogas, e chegam, inclusive, algumas a findar em tentativas de suicídio e até a consumação do suicídio. Isso estatisticamente é relevante? Estatisticamente é relevante. A gente tem, como a gente estava falando antes, um terço das mulheres elas sofrem um tipo de violência, né? E toda violência ela tem uma consequência. Seja mais graves, como a gente está falando de sintomas ou transtornos mentais, ou seja mais brandas, como a exclusão, como ela se sentir culpabilizada, autoestima baixa, dificuldades nas relações sexuais, né? O problema é que as mulheres, principalmente falando de sexo, né? As mulheres, elas, muitas vezes, elas se colocam na situação de estar com um homem, mesmo sem sentir prazer, porque teve um trauma há muito tempo atrás, e não conversa isso com o homem com medo de se sentir retaliado, com medo de ser retaliado por esse homem. Então, é uma questão de a gente não tem acesso a isso. Na clínica, em psicologia, a gente tem um acesso muito mais fácil, né? Quando a gente pensa nas consequências que a mulher tem, porque ela não conversa, ela não se sente no direito de conversar com o marido sobre isso, não se sente no lugar de falar com as pessoas, de pedir ajuda. Isso é muito complicado. Mas nós estamos falando de uma relação homem-mulher, uma relação de ligação. Essa ligação é juntar. E a mulher não se sente confortável para conversar? Não é que ela não se sente porque ela não quer se sentir. Os homens, a sociedade, colocam ela nesse lugar, né? É um lugar que não é um lugar de escolha. É um lugar que, por vários processos, como a gente falou, religião, cultura, linguística, escola, política, emprego, né? Acesso a empregos,
faz com que a mulher ela se coloque nesse lugar de invisibilidade, principalmente em relação às dores causadas por outros homens. Pense, eu já tive diversos casos de homens em posições muito altas que eles faziam o que a gente chama em psicologia de gaslight, que fazem com que a mulher, ele violenta a mulher de uma certa forma, você não vai sair, você não vai comprar, você não vai fazer o que quer que seja, e aí quando ela tenta pedir ajuda para alguém, ele fala, não, ela é louca, não, ela está inventando, não, até no direito deve existir isso, né? A gente vê alguns casos que a mulher ela tenta ir na polícia pedir ajuda, e o homem, quando ele vai lá para explicar essa situação, ou dizer, enfim, o relato dele, ele consegue colocar todos contra ela. Já vi casos acontecer. Então, não é algo que está muito distante, não. Aqui em Salvador, não sei se culturalmente, a gente tem muito essa cultura de priorização. Acho que no Brasil, estou falando Salvador porque a gente está aqui, né? De priorização do masculino. E o feminino acaba sendo oprimido. Eu quero explorar um pouco mais esse assunto, mas no próximo bloco. Voltaremos logo, depois dessas mensagens, aqui no Jogo do Poder, falando sobre violência contra a mulher. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando sobre violência contra a mulher. Estamos conversando agora com o Dr. Joaquim Moura, que é psicólogo especialista na área. Joaquim, nós no primeiro bloco fizemos um bate-papo um pouco geral, mas eu queria explorar contigo nesse bloco quais são efetivamente os problemas que afligem as mulheres resultado da violência. Violência física ou violência perceptiva. No bloco passado você falou um pouco sobre essa violência provoca baixa estima. O que é baixa estima e quais são os problemas disso? Pronto. Entenda que isso é estimulado, né, por várias coisas, inclusive pela a violência verbal, que acontece diariamente com as mulheres, né? A mulher passa na rua e às vezes ela é colocada, enfim, de uma forma que ela não se sente respeitada, então ela começa a se sentir, poxa, eu tenho que usar roupas diferentes para poder, né, ser mais respeitada, então ela começa a introjetar que ela precisa se esconder cada vez mais, que ela não pode se valorizar, que ela não pode se olhar. Isso eu estou falando a questão mais branda que acontece de forma geral, né? A baixa autoestima que a gente vê nas mulheres é algo que é muito comum, né? Eu estou mais magra, estou mais gorda. As mulheres elas se questionam o tempo todo se elas estão dentro dos padrões aceitáveis de beleza. Isso faz com que elas se isolem, faz com que elas não gostem do corpo dela como deveriam gostar, faz com que elas estejam sempre procurando melhorar e se aprimorar. Existem, inclusive, a baixa autoestima é um sintoma de algumas doenças psicológicas, né, de alguns transtornos psicológicos. Para ser considerado um transtorno psicológico, a gente tem que ter no mínimo 3 ou 4 sintomas, né? Se a gente unir isso, a baixa autoestima, com uma tristeza que ela está passando, uma angústia, com alguns outros sintomas, a gente pode caracterizar diversos sintomas, né, derivados desse problema. Agora, do ponto de vista da violência, além da baixa estima, quais são as outras consequências que a gente pode encontrar no dia a dia? Pronto. Tem mulheres que, por conta disso, elas se isolam, né, se isolam socialmente, elas não sentem mais vontade de sair, muitas vezes porque o marido proíbe e tudo mais, então ela já está com a baixa autoestima, ela já começa a ter dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, e aí o que ela vai fazer? Pode derivar para um álcool, né, para uma outra droga, para poder ficar em casa e, enfim, obedecer o marido. Então ela procura meios outros de ter uma vida mais alegre, né, muitas vezes recorrendo à droga ou ao álcool. Isso é um dos transtornos que pode ocorrer. A depressão, aquela mulher que não vê a solução, né, que não vê um caminho, que não consegue enxergar uma esperança, uma felicidade naquele relacionamento, mas também está presa nesse relacionamento por questões financeiras ou se sente rebaixada, ela entra em depressão, deprime e aí pode pensar no suicídio, né, que pode ser uma consequência da depressão também. Agora, a gente vê, por exemplo, que a sociedade hoje é uma sociedade que é muito mais livre do que ela foi no passado. Perfeito. Concordo. Ou seja, esses problemas estão ficando maiores ou estão ficando menores? Eles estão sendo mais vistos, eles estão sendo mais visualizados. Agora, com a Lei Maria da Penha, né, com a gente podendo falar sobre isso num programa, trazendo mulheres para falar,
está tendo uma maior visibilidade. A visibilidade, nesse momento, é importante que ela aconteça em todos os setores, para que a gente eduque as pessoas em relação a isso e diminua a incidência desses transtornos da mulher e dê acesso a elas ao direito, né, à saúde, enfim. Porque até então, ela não sabia que ela tinha esse acesso, porque não tinha mesmo, né? Se a gente parar para pensar, não tinham leis específicas em relação ao feminicídio, não tinham leis específicas em relação à defesa da mulher, né? Sabe-se que há tempos atrás, um homem ele conseguia violentar a mulher de tantas formas, até de formas muito sofisticadas, como, por exemplo, se ele separasse da mulher, ele podia cortar a luz, porque a Coelba a assinatura era o nome dele, né? Enfim, então existem formas de violências que foram feitas ao longo de todos os anos que ainda temos os resquícios, mas a educação, que o que a gente faz hoje aqui na TV, é um processo de educação, educar as pessoas em relação a isso, porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão pensando, poxa, isso acontecia, poxa, não, mas não é assim. Mas é um processo de mudança que ocorre de dentro para fora de cada um, né? Você é uma pessoa que atua na clínica e faz as terapias. O que é que você pode dizer da sua experiência do dia a dia, do que é mais corriqueiro, mais usual? Lá na Clínica Fênix, a gente atende todos os tipos de mulher, né? Existem mulheres que são violentadas em casa, violentadas, enfim, na rua. Pelo próprio marido? Pelo próprio marido. Assim, se você olhar as estatísticas, a gente tem visto que a maioria das violências sexuais, dos estupros, eles ocorrem em casa por alguém da família, pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, né? Existe estupro também que ocorre pelo marido, né? Que chega bêbado em casa, a mulher está dormindo e ele vai e violenta a mulher. Isso é um tipo de estupro também. Então, infelizmente, por serem oprimidas, as mulheres acabam estando nessa situação e às vezes elas não têm como fugir. Já vi situações que o transtorno ocorreu depois, que o estupro, ela estava tentando ainda, enfim, fugir daquele processo e tudo mais. Quando ela conta para alguém, aí que a pessoa coloca ela como culpada, coloca ela como rebaixada, a culpa foi sua, foi você que fez, olha a roupa que você está usando. A partir daí ela cria um transtorno, uma depressão, uma angústia e entra no álcool, em outras drogas, entende? Então, eu sempre falo para todo mundo que eu consigo ter acesso, olhem para dentro de sua casa, olhem para as mulheres que vocês têm ao seu redor, filhas, esposas, olhem quais são as necessidades dela, porque se a gente não fizer esse olhar específico, esse olhar para as nossas mulheres, assim, para as mulheres das nossas vidas, né? Elas vão ser violentadas. Agora, do ponto de vista, a gente falou um pouco, quando estava conversando com a Daniela aqui, da questão da vítima ser mulheres de baixa renda e, sobretudo, negras. Na sua experiência, são essas as maiores vítimas, mas todas. Efetivamente, são vítimas também. Vamos categorizar, né? Tipo, vamos pensar em setores, assim. Existem vários tipos de violência. Eu acho que a agressão física, pelo pouco que eu tenho visto, né, elas têm ocorrido mais em pessoas de classe baixa, né, em pessoas, enfim, em mulheres negras, tem ocorrido, a gente tem visto mais isso, por conta de uma questão, talvez educacional, cultural, questão do acesso mesmo. Mas outros tipos de violência, principalmente essa aqui que a Daniela falou, de estupro na festa, na balada, tipo, a mulher chega bêbada, a gente, é comum a gente, inclusive, saber dessas histórias, né, nos meios. Ah, não, saí com uma mulher, que ela ficou bêbada e depois chegou em casa, ela não queria fazer sexo comigo. Mas veja bem, muita gente pode achar que a mulher mudou o comportamento porque ela era antigamente chamada mulher recatada e do lar. Hoje, ela já não é mais uma mulher do lar. E aí, isso muda. Por quê? Por que ela não é chamada do lar? Porque agora ela está indo para a festa e ficando com quem quiser, né? Porque agora ela está lutando pelos desejos dela. Isso obviamente, é uma provocação minha. É uma provocação. Eu não concordo com essa posição. Sim, claro. Mas só porque ela está exercendo o seu direito. É o preconceito, é o machismo que está falando nesse momento. A mulher, ela pode fazer o que ela quiser, ela é dona do corpo dela, ela é dona do... Enfim, se ela quer ir para uma balada e ficar com quantos homens ela quiser, se ela tiver, né, com essa vontade e a pessoa também estiver aceitando, por que não? Por que o homem tem que fazer isso? Por que é reforçado?
Inclusive, em estudos que a gente tem visto, a gente mostra o quanto esse preconceito que a gente faz contra a mulher, o quanto ele retorna para a gente, né? Porque tem homens que não estão a fim de pegar várias mulheres e eles são empurrados pela sociedade. Por que não fica? Né? O que que você tem de diferente? Você tem algum problema? Né? E as pessoas, elas acabam hostilizando esses homens que têm, né, que são diferentes, ou então algum homem que tem uma característica tida como feminina, né, que chora ou que demonstra sentimentos, ele é desestimulado a isso, desde a família, desde casa, porque ele precisa agir como homem. Isso não existe. Então as pessoas, elas têm que trabalhar a individualidade delas, se não estiver ofendendo nem desrespeitando outrem, da forma como elas se bem entender. Ou seja, esses estereótipos acabam prejudicando as pessoas no dia a dia. Todos nós, sem exceção. Eu queria explorar isso no próximo bloco. Voltaremos logo depois dessas mensagens aqui no Jogo do Poder, falando sobre violência contra a mulher. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando sobre violência contra a mulher. Nós conversamos com a doutora Daniela Portugal, falando sobre os aspectos jurídicos e penais, e agora estamos falando sobre os aspectos psicológicos com o doutor Joaquim Moura, que é psicólogo e especialista na área. Joaquim, no bloco passado a gente falou sobre as consequências da violência contra a mulher e o quanto ela sofre. Deixa eu lhe fazer uma pergunta inversa para ver se tem sentido psicológico. E o agressor? Quais são as consequências psicológicas para o agressor? Ele sofre alguma coisa? Ele sente alguma coisa? Bom, a gente pode dizer que uma pessoa que chega a agredir uma mulher a este nível, né, chega a bater ou chega a estuprar, ele pode estar caracterizado como um psicopata, um sociopata. Então, ele já é enquadrado em um tipo de transtorno que não é tratável, né? O sociopata, ele acaba em algum momento sendo preso. Esperamos que sim, né? Porque senão ele vai agredir outras pessoas. Então, essas pessoas, elas são... Mas nem todos que agridem são sociopatas. Pronto, né? Mas os traços que apresentam nessa agressão são traços sociopatas, né? A gente pode não caracterizá-lo estruturalmente como um sociopata típico, mas a gente pode caracterizá-lo com um traço de sociopatia, sim. E essa pessoa precisa ser afastada da sociedade, né? É óbvio que se mistura... Por que você está perguntando isso? Eu entendo. Se mistura porque a cultura é tão forte que a gente normaliza essa agressão. Mas a gente não tem que normalizar essa agressão. Uma pessoa que agride uma mulher ou qualquer outra pessoa, ela precisa ser presa, ela precisa ser afastada da sociedade. A psicologia entende esse tipo de agressão como um traço da sociopatia. E por isso, quando você pergunta, ele tem alguma consequência psicológica? Não, o sociopata, ele não se arrepende do crime, ele acha que ele está certo, tanto que vocês podem observar, qualquer pessoa que chega a agredir, pelo que a gente acaba sabendo, né? Chega a agredir a mulher, não, mas ela queria, não, mas eu não fiz errado, não, mas ela estava bêbada, olha a roupa que ela estava usando. Então, ele justifica de uma forma tão veemente que é como se ele não sentisse nenhum tipo de remorso. Entende? A culpa é do outro. A culpa é do outro, a culpa é da vítima. Entende? E do ponto de vista de consultório, quais são... Vamos continuar um pouco explorando as consequências. Quais são as consequências mais graves? Fora o suicídio, quais são as consequências mais graves para a mulher em sociedade hoje? A mulher, hoje, ela é uma pessoa desconfortável. Eu estou falando em termos de estatísticos gerais. Ela está desconfortável na sociedade com o papel que ela tem hoje? Com certeza, ela tem que estar desconfortável, porque o papel que a mulher tem hoje não ela precisa ter mais acesso, cada vez mais. Eu acho que isso vai acontecer com a educação, como eu disse, né? Em consultório, eu atendo muitas mulheres, talvez por não terem acesso à educação ou às leis, ou que a gente acaba tendo que fazer um processo de educação. Olha, existe essa lei que te defende nesse sentido, olha, existe essa outra lei que te defende nesse sentido. Então, eu já atendi mulheres que chegaram toda apanhada lá no meu consultório e, não, mas eu não estou aqui por conta, eu não quero nada de mal para o meu marido, por favor, não conte nada para ninguém. Então, a gente também da área de saúde, a gente fica um pouco com as mãos atadas, porque a gente quer ajudar. Mas você não tem obrigação nenhuma de falar ou reportar a polícia? A gente tem a obrigação total de falar se tiver risco à vítima, né? Tem risco, né? Então, a gente tem a obrigação de falar, ou a outra pessoa. Mas a gente tenta, de uma forma psicológica, na terapia, conversar com ela para que ela possa se implicar nesse processo.
Porque, assim, é um fato, não adianta ela ir na delegacia de polícia, ou eu ir, ou qualquer um ir para a delegacia denunciar o caso, se no final das contas a mulher ela não entende que ela está sendo violentada, ela não entende que ela precisa sair desse processo, né? Vai ser um tiro no escuro, tipo, não vai dar em nada. A gente precisa entender que as mulheres não precisam passar por isso, né? Não precisam passar por isso em casa por amor, pelo que quer que seja, né? Elas precisam ser respeitadas, elas precisam ser amadas e precisam ser cuidadas como todos os seres humanos. E do ponto de vista de satisfação sexual, você falou que muitas mulheres elas se engajam numa relação sexual sem prazer. Isso é como... é sem sentido. Isso é sem sentido para o homem. A gente pode pensar, a gente talvez não fizesse isso, ou se fizesse, talvez não continuasse, né? A mulher, ela é educada a ser do lar, como você mesmo falou, a ser a dona de casa e que fique, que supra as necessidades físicas, emocionais e tudo mais do marido. Então, uma mulher que está lá, né? Ela se coloca na mente dela que ela está lá para que o marido, enfim, faça dela o que quer que seja. E assim, isso é estimulado culturalmente e não tem que ser dessa forma, né? A gente precisa entender que o desejo do casal, ele precisa ser acordado. Não adianta um se satisfaça e o outro não entenda o que está passando na cabeça do outro. O casal ele precisa ter uma saúde no casal, porque senão é abuso. Mas assim, é um abuso que a mulher ela consente por conta da nossa cultura, daquilo que a gente está educando, né? Da sociedade e do machismo. Vamos agora ouvir o que uma das nossas telespectadoras tem a dizer. Vamos ver junto a opinião da nossa telespectadora. Hoje são tantas agressões, inclusive a verbal, né, que é diária e constante. Tanto na vida presente como socialmente falando, é hiperagressiva de todos, tanto de mulher para mulher quanto de homem para homem, né? Esquecendo que a violência não é só praticada com socos, bravezas, mas a violência verbal está demais, de mulher para mulher, de homem para mulher também. Então, Joaquim, depois de a gente ouvir a opinião de nossa telespectadora, a gente precisa se questionar por que a mulher tem tanta dificuldade de alcançar a sua plenitude como indivíduo feliz. Porque a busca pela felicidade é alguma coisa que é intrínseca ao ser humano. Intrínseco ao ser humano. A dificuldade a esse acesso é a mesma dificuldade que ela apresenta em outros ramos da vida, né? Imagine que se uma mulher ela não tem... se ela não tem direito de ficar com quem ela quiser, com quantos ela quiser, se ela não tem direito, os mesmos direitos que um homem tem no ambiente de trabalho, se ela já nasce com várias dificuldades, né? Se a gente trata a mulher com submissão, se a gente oprime a voz da mulher, o lugar da mulher, o lugar de direito da mulher, a gente faz com que ela tenha mais dificuldade de ter acesso a essa felicidade. Então, essa busca... é uma busca do homem também por outras questões, fato, mas essa busca da mulher pela felicidade acontece porque ela já nasce dentro da sociedade opressora. Então, para ela vai ser muito mais difícil ter esse acesso, porque ela não é privilegiada como um homem. Isso é um fato. Mesmo numa sociedade que cada vez mais o empoderamento feminino está se tornando cada vez mais comum. Vamos chegar lá. A gente encontra, por exemplo, em profissões como a do direito, as mulheres estão assumindo uma quantidade percentualmente maior como juízas, como promotoras de justiça, ou seja, mesmo o alcance desse espaço não está sendo suficiente para que ela se torne mais livre e mais feliz na sociedade. Não está, porque não é igual. A gente vê na política, menos de 20% das mulheres na política, existe menos de 20% de mulheres na política, né? Então não é uma representatividade tão grande assim, né? Está chegando lá. E eu vejo pessoas falando sobre o meu movimento feminista de uma forma machista, né? Eu acho meio estranho. Porque é feminista, é contrário, quer brigar. Mas foram poucos os movimentos que eu vi ao longo da história entre oprimidos e opressores que não terminou em discussão, em briga, em guerra. Então, assim, é óbvio que a gente tem que encontrar sempre o melhor caminho, mas a sensação que me dá é que as mulheres elas procuraram o melhor caminho várias vezes e elas não encontraram efetivamente uma mudança. Então, alguma coisa precisa acontecer para que a mentalidade das pessoas mude e para que a visibilidade delas
aumente ainda mais. E não vai ser com elas mostrando plaquinhas, ó, vamos ser felizes e tal. Algumas coisas são mais agressivas porque tem que ser mais agressivas mesmo. Porque senão a gente não ia nem comentar sobre isso, né? Elas precisam do espaço, elas precisam ser respeitadas. E nós, como homens privilegiados, no lugar de homens, eu estou falando aqui no lugar de um cientista, né? Mas ainda assim sou homem, não tenho tanta... assim, não falo tão bem sobre isso quanto a mulher porque eu não passo por isso. Mas tento fazer a minha parte também, porque eu acho que os direitos têm que ser iguais a todos os seres humanos. Joaquim, eu gostaria de agradecer muito sua presença aqui conosco. Aprendemos todos um pouco com você hoje. Eu gostaria de agradecer. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Voltaremos aqui no Jogo do Poder na próxima semana com mais um assunto de seu interesse. Meu nome é Zilando Costa e Silva e não deixe de seguir o Jogo do Poder nas redes sociais. Até a próxima semana.